Pois é, então vamos lá agora continuar então falando sobre derivada. A gente viu que uma propriedade interessante do limite tinha a ver com continuidade, né? A definição de ser contínuo é que o limite tem que existir no ponto e o valor da função no ponto tem que coincidir com o valor do limite. A pergunta é, uma propriedade sai diretamente é a seguinte, ó, toda função derivável é contínua. Essa figura aqui diz isso. Ó. Se a minha função é derivável, ou seja, se a função é derivadas em todos os pontos, então a função é contínua. Mas não vale a volta, tá? E ele apresenta alguns exemplos, tá? Aqui é o exemplo de função contínua. Né? Você lembra? Função contínua é que você consegue, pensando graficamente, desenhar ela sem tirar o lápis do papel, a caneta do papel. Tá? Aqui, ó, o exemplo de função não derivável é quando ela faz um tipo de bico. Tá? O exemplo mais clássico de função derivável contínua não derivável é essa aqui, ó. F de x igual ao módulo de x. O gráfico dessa função aqui é assim, né? Aqui ele faz um bico. E é interessante porque o limite, quando o x tende a zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero, ele aqui ele não existe. Tá? É só a gente ver. Isso vai dar limite quando x tende a zero de módulo de x menos módulo de zero sobre x menos zero. Então isso é limite quando x tende a zero de módulo de x sobre x, tá? Aí você fala, não, então aqui eu tenho que tomar um certo cuidado que é módulo, né? Então eu vou calcular o limite à direita. Isso, já que a valores maiores que zero, módulo de x é igual a x, então isso aqui dá 1. Mas quando eu faço por valores à esquerda, da módulo de x sobre x, isso aqui é menos... desculpa, pessoal, aqui eu esqueci de carregar o símbolo do limite, é uma coisa que eu sempre cobro. E aqui vai dar menos x sobre x, porque se o valor é negativo, o módulo de x é menos ele, então isso aqui dá menos 1. Então os limites laterais são diferentes, então limite quando x tende a zero de x não existe. Bom, então um exemplo da função que ela é contínua. Desculpa. Ela é contínua, eu consigo derivar, calcular tudo direitinho, né? Se eu calcular o limite de módulo de x quando x tende a zero, dá zero. Então, tanto a direita quanto a esquerda dá zero. Mas o da derivada não, a derivada não existe. Então ela é contínua, mas não é derivada. Então, é porque ela faz esses biquinhos. A gente analisa bem isso, tá? Tem até essa propriedade aqui, bem essa tensão aqui. Aí temos exemplos. Agora, bom, vamos fazer mais umas regras de derivação. A gente já viu então, derivar isso aqui é tranquilo. Tá, o exemplo fez lá, a gente viu que a derivada da soma é a soma da derivada e tal. E isso, como eu falei, esse n aqui vale para todo n natural. Na verdade, é para todo n real diferente de zero. Retiro o zero. Pode ser negativo ou positivo, tá? Retira só o zero. Aqui está dizendo, então, se eu for derivar, por exemplo, f de x igual a raiz de x, ó, isso aqui é tranquilo. Isso aqui é a mesma coisa que
x elevado a meio, né? Então a derivada disso aqui é meio, x meio menos 1, isso é igual a meio x elevado a menos meio. Então isso é a mesma coisa que meio raiz de x. Meio x elevado a menos meio, a mais meio, quando eu passo para o numerador, então dá 1 sobre 2 raiz de x. Essa que é a derivada. Então eu usei a mesma regra, tá? É só nós fazer as contas aqui com expoentes. E vale para real também e tudo mais, tá? Tudo bem? É isso que está dizendo aqui nesse teorema 2 aqui. Aqui eu calculo as derivadas, faço vezes os exercícios resolvidos. A derivada das funções trigonométricas, tá? A derivada do seno, a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, da tangente é secante ao quadrado, né? Vê a demonstração aqui, algumas ele demonstra, tá? Aí. Para fazer a derivada do seno, então, pela definição, então, do cosseno, né? Ele chega que é menos seno. Então, isso aqui é coisa que a gente tanto usar, decora, pessoal. E é bom decorar isso aí que a gente vai usar muito. Vamos lá. Como eu falei, a derivada quando a gente está mexendo com funções. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Mas como é a derivada do produto de duas funções, ó, a derivada em relação a x de f de x vezes g de x, isso aqui, pessoal, não é a derivada da primeira vezes a derivada da segunda. Não, isso aqui, ó, é a derivada da primeira, da f de x, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira função sem derivar, vezes a derivada da segunda. Então, por exemplo, quando eu quero calcular a derivada do que ele pediu aqui em relação a x de seno de x vezes cosseno de x, então é a derivada da primeira, derivada do seno de x, vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. Bom, a derivada do seno a gente vai na tabelinha. Na tabelinha aqui. A derivada do seno é cosseno. O cosseno é menos seno. Então a derivada do seno é cosseno de x vezes cosseno de x, mais a derivada do seno vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Então isso vai dar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá bom? Tá aqui, chegando no que ele falou. E da tangente, a tangente já tem um detalhezinho, né? A gente vai usar a regra do quociente. Regra do quociente. Derivada da divisão. A gente fala de quociente é divisão, né? Divisão. Tem duas funções. Eu quero fazer a derivada disso aí em relação a x, né? Então a fórmula é a seguinte: a derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, parecido com a do produto, né? Só que agora aqui em vez de mais é menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a de baixo ao quadrado. Então é uma fórmulazinha um pouco maior, mas muito similar à do cosseno, desculpa, a do produto, só que troca o sinal aqui e o quociente aqui é elevado ao quadrado, o denominador é elevado ao quadrado. Então o outro exemplo, ele fez o que? Tangente sobre secante. Então é a derivada da de cima, então a derivada da tangente de x vezes a de baixo sem derivar, menos a de cima sem derivar, vezes a derivada da secante
Eu coloquei a linha aqui, tá vendo? Sobre a de baixo ao quadrado. A de baixo é secante, né? A secante de x ao quadrado. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Decorei, né? Agora a derivada da secante é secante vezes tangente. Vamos ver lá em cima, só para confirmar. Derivada da secante. A derivada da secante é secante vezes tangente. Tá aí. Tá aí. Agora, e sobre, não esquece do denominador, a gente sempre vacila nisso. Pessoal, então uma coisa importante, secante ao quadrado, parênteses, entre parênteses ao quadrado, é a mesma coisa que secante, escrever isso aqui, tá? É uma forma de abreviar a anotação para carregar menos parênteses. Então, só isso, tá? E aqui é secante, não é seno não. Certinho? Então aqui vai dar secante ao cubo, só continho. Agora já acabou a parte nova, né? Agora conta da secante de x vezes tangente da tangente ao quadrado de x e aqui secante ao quadrado de x. Vai dar para cortar mais ou menos, né? Vai dar secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x sobre secante de x, né? Cancela um desses aqui. Tá. Bateu? Tá, ele nem cancelou, preguiçoso, nem cancelou. Mas tá aí. Aí você vê os exercícios resolvidos, tá? Ó, isso aqui. Agora vamos começar a uma regra que a gente envolve a composição de funções, tá? Que a gente chama de regra da cadeia. Pegou esse nome, não sei porquê. Poderia ser regra da composta, se querer muito mais, sei lá. É o nome que vingou. Então, se eu tenho duas funções, composição de funções, tá? A derivada disso aqui em relação a x, como é que é, pessoal? É a derivada da primeira mantida a segunda aqui dentro quietinha, vezes a derivada da que está dentro. Então, às vezes a pessoa tem problema de identificar quem é dentro e quem é de fora, tá? A de dentro é aquela que, por exemplo, ele colocou, vamos colocar aqui, raiz de 3x ao quadrado mais 1. Vou chamar isso aqui da minha função. Eu quero derivar isso. Então a função que está dentro é a que está dentro. Isso aqui está com a cara que é essa que está dentro, né? O problema é quando envolve seno e cosseno. Por quê? Quando eu substituo o valor de x por um número, a conta que eu faço primeiro é essa conta aqui de dentro. Depois que eu tiro a raiz quadrada. Primeiro eu faço 3 vezes esse número que eu vou substituir, mais 1, dá um resultado. Depois que eu tiro a raiz quadrada. Então, a de dentro é essa aqui. Então é a que derivo por último. A de fora é essa aqui, é a que eu derivo primeiro, raiz quadrada. A derivada de raiz de x, a gente já viu, é meio de raiz de x, né? Então isso aqui, ó, quando eu for derivar isso aqui, isso vai dar meio de raiz, tal. Só que aqui não tem x, é que está dentro, tá? 3x quadrado mais 1, tá? Eu mantenho a que está dentro. Depois que eu multiplico pela derivada do que está dentro. A derivada que está dentro a gente também já sabe. Desce o 2, fica 2 vezes 3, 6. Diminui aqui, x. Derivada do 1 é 0. Então tá aí. Essa aqui é a derivada dessa função. Então, quando mexe com funções trigonométricas, aqui, ele pegou, vou pegar aqui um outro exemplo. Então, aqui. Esse outro exemplo aqui, cosseno de raiz de x mais 1. Então vamos lá, quando eu for substituir o valor de x, ó, qual que eu vou fazer conta primeiro? Aqui dentro, então essa aqui é de dentro, né? Só que essa de dentro ainda está dentro de outra de dentro. E depois que eu calcular a raiz de x mais 1, aí sim que eu vou calcular o cosseno disso tudo. Então o cosseno é a última expressão que eu aplico, a última conta que eu aplico. Então o cosseno é a mais externa de todas, então é a mais de fora. Então a derivada disso aqui
derivada disso aqui. Primeiro a gente conhece a derivada do cosseno, que é menos seno do que? Do que está dentro. Tá? Vezes a derivada que está dentro. A derivada que está dentro a gente também já viu, meio de raiz de x mais 1. Tá? Ou seja, derivei a raiz. Eu ainda não derivei o que está aqui dentro. Uma derivada do que está aqui dentro é 1. Né? Derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então, isso aqui no final das contas vai dar menos seno de raiz de x mais 1 sobre raiz de x mais 1. Ah, professor, então agora eu posso cancelar isso com isso, fica só menos 100. Não, pessoal, você não pode cancelar isso. Isso aqui não é um produto, não. Tá? Isso aqui é um nome que a gente dá para a função seno. Em vez de colocar f de alguma coisa, a gente coloca seno de alguma coisa. Então, você não pode cancelar isso com esse, não. Termina aqui. Ok? Tem um 2 aqui. Ah, eu esqueci do 2, né? A derivada. Ó, aqui também eu esqueci do 2, pessoal. Ô, cabeça. Ah, não esqueci não. Aqui eu cancelei, né? Aqui eu cancelei. Porque a derivada de raiz x é meio, tá? Então esqueci desse 2. Então aqui tem um 2 também. Ó, a derivada da exponencial, essa aqui também é legal. A derivada de e elevado a x, dx, é e elevado a x. A derivada de logaritmo neperiano de x em relação a x é 1 sobre x. Interessante, certo? E o que mais? Seno, cosseno, regra da cadeia, tá aí. Então, tá bom por enquanto. Depois eu vou falar sobre derivação implícita. Vou passar uma listona daquelas para vocês. Até mais, pessoal.